nesse momento, nos preparando para a exposição da palavra do Senhor. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra que foi lida e ver nela, Senhor Deus, a mão de Deus, Senhor Deus, em todas as coisas, o seu propósito na vida da sua igreja, Pai, na história da redenção, Pai. Ver esses planos e todas essas coisas, Senhor Deus, sendo consumados em Cristo Jesus, na expectativa, Senhor Deus, do teu reino que veio por meio dele e que virá, Senhor Deus, no último dia. Senhor, fala ao nosso coração através da tua palavra, Senhor, nos traz instrução através dela e que possamos ser consolados, instruídos, ó Senhor Deus, e, Senhor, edificados para a vida eterna. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Abacuque, ainda no capítulo 1, nos versos de 12 a 17. Na semana passada nós demos continuidade, ao diálogo de Abacuque, apresentando dos versos 7 em diante e trazendo alguns ensinamentos, respostas essas que Abacuque com certeza teve a partir do capítulo 2, que nós vamos ver isso também, e o capítulo 3 é a oração de Abacuque, que demonstra essa confiança, a fidelidade de Deus para com o seu povo. Eu vou ler do verso 12 e dar continuidade à exposição. Diz assim: não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm governo? Quem os governe? A todos levanta o inimigo contra o anzol, pesca os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Por isso oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredora. Porque por elas enriqueceu a sua porção e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede, matando sem piedade os povos? Nós vimos até aqui os questionamentos de Abacuque e a resposta do Senhor, cada resposta que o Senhor dava ao profeta, aos seus questionamentos. Aqui vemos um diálogo entre o profeta e o próprio Deus, diferente dos outros profetas que narram e contam a história de Israel, pecados específicos e apresentam a profecia, o oráculo do Senhor ao povo de Deus. Aqui nós temos esses oráculos, sim, do Senhor, mas por meio de um diálogo entre o profeta e Deus. E o seu primeiro questionamento gera uma resposta pelo Senhor. O primeiro questionamento de Abacuque era o pecado que estava ali presente em Israel, e o Senhor o responde. E essa sua resposta, que vem por meio da impetuosa e amarga nação dos caldeus, também gera no profeta um outro questionamento. E é esse questionamento que nós estamos desenvolvendo aqui, Nós vimos nos versos anteriores, nos versos de 7 a 11, quando trabalhamos esses versos, o governo moral de Deus sobre as nações, que ele apresenta aqui por meio do verso 6, suscitando os caldeus, e da forma como ele suscita. E nós vimos nessa exposição que é o Senhor quem levanta e remove reis, aquele que levanta e remove autoridades, segundo os propósitos santos, segundo os seus objetivos, segundo os propósitos redentivos do Senhor. E nós vimos também que o profeta Abacuque questiona Deus de punir a Israel por meio dos caldeus. Esse é o seu segundo questionamento, depois que o Senhor mostra que o juízo viria sobre Israel e viria por meio dessa nação amarga.
E aí o profeta questiona o Senhor, não entende por que isso viria, por que essa retribuição divina viria da forma como viria, né? Essa retribuição divina serviria para estabelecer a justiça e humilhar o povo de Deus. E o profeta não entende esses propósitos e se esquece também das provisões da aliança davídica com relação à disciplina por causa dos seus pecados. E aí, continuando essa exposição, no verso 12 ele diz assim: tu és puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque pois toleras os que procedem perfidamente, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Nós vimos no verso 12 que o profeta, ele fundamenta a sua confiança na natureza e nos propósitos de Deus, e a partir daqui, do verso 12, no verso 13, ele faz o seu questionamento a partir daquilo que ele conhece do Senhor. E primeiro vai tratar da fonte do problema, que a gente vê aqui no verso 13. Por que, pois, tolera os que procedem perfidamente, e se te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Esse é o primeiro questionamento dele. E em seguida, dos versos 14 a 17, ele vai apontar para dois fatores que intensificam esse problema. Porque tu fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm governo. Ou seja, ao reconhecer a soberania de Deus, como ele reconhece aqui, ele concluiria que Deus está por trás de todas essas coisas, de todas essas atrocidades. O Senhor está por trás disso. E aí ele diz: ó meu santo, tu és tão puro de olhos que não podes contemplar a opressão, porque toleras. E na realidade, não era a disciplina do Senhor sobre Israel que estava afligindo o profeta. Ele estava clamando por isso. Foi isso que ele clama ao Senhor nos primeiros versos. Ele via essa necessidade de uma intervenção judicial divina para corrigir as injustiças cometidas pelo povo de Deus. Mas o seu questionamento era a forma como Deus iria fazer isso, ou seja, planejar usar os caldeus depravados para executar juízo sobre o seu povo eleito. Como, tendo olhos puros, poderia o Senhor contemplar um povo ímpio assolando o seu povo? E o profeta vai se surpreender por Deus tolerar que o perverso e traiçoeiro assole aquele que é mais justo do que ele. E é interessante que não é raro nós observarmos que alguns agentes da retribuição divina são piores do que aqueles que são objetos dessa retribuição. E quando isso acontece, é um instrumento de Deus para nos humilhar, sermos corrigidos por pessoas que não têm moral para isso. Eles seriam disciplinados por um povo impetuoso, amargo, arrogante. E isso traria humilhação ao povo de Deus. É como se você fosse chamado a atenção por uma pessoa que comete sempre os mesmos erros, tem sempre as mesmas falhas, e aí você falha naquilo que ela errou. Aí ela chega para você e chama a sua atenção. Você vai dizer assim: que moral tem essa pessoa para chamar a minha atenção se ele pratica constantemente isso? Eu sempre dizia para os meus filhos, quando alguém chamar a atenção de vocês, seja quem for, não interessa, pode ser a pessoa mais errada do mundo, mas se ele tiver razão, se cala e se dobra. E aqui nós vemos o aspecto de Deus humilhando o seu povo. Israel e Judá, eles procedem de maneira ímpia contra o Senhor. Tanto o reino do norte como o reino do sul andaram contrariamente à vontade de Deus, à vontade das suas leis, da sua vontade. Quebraram os preceitos de Deus por meio dos seus ímpios reis, por meio da nação também. O povo seguia os mesmos comportamentos, fazia até coisas piores. E então uma disciplina que vem por meio de nações ímpias serviu para humilhá-los.
Deus levantou homens absolutamente incrédulos, ímpios, com grande manifestação de soberba, para punir seu povo por causa dos seus pecados. A Bíblia diz aqui, quando o profeta fala, aqueles que procedem perfidamente, é uma expressão que significa, esses homens romperam os laços estabelecidos com Deus e com os homens, ou seja, é um resumo da lei. Eles vivem debaixo da transgressão, eles vivem transgredindo, eles procedem constantemente com perfídia. E esse tipo de expressão caracteriza homens perversos na Escritura, os ímpios e inimigos de Deus. E eram essas pessoas que estavam trazendo juízo sobre o povo de Israel. Nós podemos não saber as últimas razões da providência retributiva de Deus. Eu vou chamar providência retributiva porque é da forma como Heber Carlos Campos, pai, chama esse tipo de ação divina, a providência retributiva. E por mais que não saibamos as razões últimas dessa providência, Deus assim demonstra com essas coisas que Ele é soberano nesse mundo. É Ele quem estabelece tronos, é Ele quem dispõe tronos, é Ele quem, debaixo da sua providência, que providencia, planeja todas as coisas segundo a sua vontade. Israel, e não só Israel, mas todos aqueles que estavam ao redor de Israel, e o próprio povo babilônico, precisava entender essas coisas. É interessante, nós, às vezes, a gente leu lá o Salmo 78, né, Isaías 64, e você vê Deus falando do pecado do povo, e às vezes nós vemos um distanciamento muito grande, né, entre nós e o povo de Israel. Isso é um ledo engano, porque por mais que não sejamos idólatras ou não estejamos sacrificando os nossos filhos em altares ou coisas assim, muitas vezes as nossas práticas modernas, nosso comportamento moderno demonstra uma idolatria e um culto a um Deus pagão, que é o nosso próprio eu. E muitas vezes nós estamos vivendo como o povo de Israel no passado, servindo ao Senhor e servindo aos outros ídolos. Eu gostaria de fazer uma comparação interessante a respeito disso. Me veio agora. Nós vimos na última exposição e demos ênfase a isso, quando a palavra do Senhor fala da hediondez, da impetuosidade, do poder dos caldeus. Nós vimos que é o Senhor que é o governador moral sobre todas as coisas, é Ele quem levanta determinados reis, é Ele quem dá força e poder às pessoas, é Ele, como diz lá Daniel, capítulo 2, verso 20 a 22, dentro desse próprio contexto, porque é Daniel que escreve no contexto em que Abacuque está vivendo aqui, um contexto um pouco posterior, quando ele tem a visão, Nabucodonosor tem a visão daquela estátua, cabeça de ouro, braços de prata, ventres e quadris de bronze, pernas de ferro e pés, falando dos impérios que surgiriam, que subiriam e que seriam derrubados. Aí eu, no finalzinho do capítulo 2, lá no verso 20 a 22, ele diz assim, disse Daniel: seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, é Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis, Ele dá sabedoria aos sábios e entendidos aos inteligentes, Ele revela o profundo e escondido, conhece o que está em trevas, com Ele mora a luz do Senhor. E às vezes nós olhamos, e vemos, quando sobe um presidente, quando sobe um rei, quando sobe um imperador ou coisa assim, uma autoridade, é Deus quem está colocando lá. E às vezes nós não temos o entendimento de que não é só com relação a essas coisas, mas tudo. No nosso contexto, por exemplo, quem é que tira pastores? E quem é que coloca pastores? Quem é que elege um pastor numa igreja? Quem é que tira um pastor de uma igreja? Senão o Senhor.
E às vezes eles usam esse tipo de coisa por meio do quê? Do pecado do povo. Quantas vezes nós já soubemos por aí que ministros que estavam à frente de uma igreja foram tirados de forma espúria da frente daquela igreja? Ou por uma eleição justa, ou por uma eleição até injusta, onde as pessoas ali entram em conchavos umas com as outras por motivos infames e tentam tirar aquele pastor legitimamente, ou seja, por meio do voto. E quando aquele homem sai da igreja, nós não entendemos que é a mão de Deus. E às vezes aqueles que são instrumentos disso, são alvo disso, não entendem que é a mão do Senhor. E às vezes se revoltam, às vezes não compreendem, murmuram. E por mais que a maneira como essas coisas aconteçam seja uma maneira justa ou ímpia, nós devemos nos conformar com aquilo que o Senhor está direcionando as nossas vidas. Isso vale para tudo, para o nosso trabalho, para o nosso emprego, para as nossas atribuições. Eu sou professor do ensino público, e como é difícil você dar aula, então de vez em quando você procura uma coisa que seja mais aprazível a você, e eu sempre falo para minha esposa, olha, onde me colocarem eu não vou reclamar, porque cada hora que colocam você num lugar, a coisa é mais complicado, é mais difícil, porque você lidar às vezes com menores infratores, com jovens, que muitas vezes a gente vê aí pela televisão, se levantam e querem agredir e agridem os professores. Esse é o contexto. E eu falo assim, cara, eu não vou reclamar, porque eu sei que o Senhor está direcionando a minha vida nesse aspecto também, e para onde eu vou vai ser o melhor para mim. Esse tipo de coisa, entender que o governo de Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, e aconteça o que acontecer, seja pelas mãos dos homens de forma justa, ou seja pela mão dos homens de forma injusta, Deus está dirigindo a nossa vida para o nosso bem. E é isso que nós precisamos entender. As provações, as dificuldades, os sofrimentos, os conflitos, as guerras em que nós vivemos, nós precisamos entender que a mão de Deus está presente ali. E Ele tem os seus santos propósitos. E que esses santos propósitos, sempre, sem exceção, trarão o bem-estar, a saúde espiritual, a integridade, o bem para o seu povo escolhido. Matthew Henry vai dizer que, a despeito daquilo que os inimigos da igreja possam fazer contra ela, ou seja, ele vai aplicar o que está acontecendo aqui, na vida da igreja, a perseguição, e de certa forma os caldeus aqui estão imprimindo na vida do povo de Deus sofrimento, que vem da mão do Senhor. Então ele diz, a despeito do que os inimigos da igreja possam fazer contra ela, tudo estará de acordo com o conselho de Deus, e tudo será criado e dirigido para fins sábios e santos. E é esse o entendimento que nós devemos fazer. Devemos ter. Foi Deus que deu aos caldeus o seu poder e os tornou um povo temido. E em seu conselho ele determinou o que eles deveriam fazer. Eles não tinham qualquer poder contra o povo de Israel, além daquilo que lhes foi concedido por Deus. E nós vemos isso em vários textos da Escritura, e eu gostaria que os irmãos abrissem Isaías capítulo 10, verso 5, porque ele vai falar nessa mesma perspectiva dos assírios. Isaías também vai citar Babilônia, Isaías também vai citar o povo caldeu, mas aqui ele está falando dos assírios. E a palavra de Deus mostra que o Senhor, ele tem poder sobre todas as coisas, e que esses homens que exercem poder, que exercem domínio sobre o povo de Deus, eles não tinham qualquer poder contra o povo, além daquilo que o Senhor o concedia. Aí ele diz assim, ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés, como a lama das ruas.
E aqui nós vemos Deus manifestar o seu poder como Deus Todo-Poderoso, de forma que o poder dos homens poderosos procede dele, depende dele e está sobre o seu controle. Por isso todo homem responde diante de Deus às suas ações. Por mais que sejam homens ímpios, eles são chamados a exercer juízo e justiça. E Nabucodonosor precisou entender isso. Abra Daniel capítulo 4, verso 35. Daquela situação, Nabucodonosor, rei da Babilônia, um homem poderoso, um homem que conquistou nações, perde tudo da noite para o dia. E no momento que o Senhor determinou, ele retoma todo o seu poder. E essa é uma demonstração de que Deus é Deus sobre todas as coisas. Nós formos olhar o contexto aí, quando é que você entregaria o poder a alguma pessoa que passa um grande tempo agindo como um louco, como um animal, uma pessoa que perdeu a sua sanidade? Como é que essa pessoa volta a ter domínio e poder sobre outras pessoas, se não pela vontade de Deus? Olha o que ele diz: ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei o que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem me possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Ele reconhecer esse domínio e essa soberania de Deus na vida da humanidade, na vida dos homens. E esse domínio diz respeito até que ponto você pode ir e não além. Quais são os limites da sua ação? Porque aqueles a quem Deus dá ordem não farão nada além daquilo que Deus já pré-ordenou, já ordenou. O que isso é uma grande consolação para nós, para o povo sofrido de Deus. E aí nós temos alguns exemplos na Escritura. Lembramos de Jó, de como Deus limitou o poder de Satanás para afligi-lo. Abra Jó capítulo 11, verso 11 e 12, e 2, 4 e 5. Olha o que ele diz: estende, porém, a mão, Satanás, incitando Deus contra Jó. Jó capítulo 1, 11 e 12, e capítulo 2, 4 e 5. Estende, porém, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verá se não blasfema contra ti na tua face, disse o Senhor a Satanás. Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da sua presença. É interessante nós percebermos nesse discurso que antes desse diálogo, Satanás diz assim: mas o Senhor o cercou com sebe. Ele é assim, ele é fiel ao Senhor, porque o Senhor o cercou com sebe. E a ideia de cercar com sebe é cercar debaixo, em torno de uma cerca, é uma cerca de proteção. A palavra de Deus está dizendo que o Senhor está no meio do seu povo, protegendo e guardando como os montes de Sião, Salmo 125. Satanás reconhece isso, a Escritura fala isso. O Senhor guarda e protege o seu povo. É por isso que ele é assim. E aí Deus vai mostrar para ele que isso não é verdade. A justiça de Jó pertence ao Senhor Jesus. E que não é uma base de troca. O Senhor me dá e eu... Não é essa relação que nós temos com o Senhor. Apesar da nossa gratidão
ser uma resposta àquilo que ele fez por nós em Cristo Jesus. Olha o capítulo 2, verso 4 e 5. Então Satanás respondeu ao Senhor, por pele, e tudo quanto a primeira estratégia não deu certo. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele, tudo quanto há te dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe os ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. É isso que a palavra de Deus está nos mostrando aqui, e Abacuque tinha esse entendimento. O Senhor é soberano sobre todas as coisas. É Ele quem determina todas as coisas. É Ele que está por trás de tudo. Tudo o que acontece está debaixo do seu controle providente para cumprir os seus propósitos santos na vida do seu povo. Na história da redenção. Matthew Henry faz um comentário interessante ao se referir ao povo de Deus quando necessita de correção. Ele diz, os homens são a mão de Deus, a vara em sua mão, e Ele os designou para juízo, para correção. O povo de Deus precisa de correção e a merece. Eles devem esperá-la e eles a terão. Quando os ímpios são soltos contra eles, não é para a sua destruição, para que possam ser destruídos, mas para a sua correção, para que possam ser transformados. E era isso que Abacuque precisava entender. O objetivo deles não é ser uma espada para exterminá-los, mas uma vara para remover a loucura que é achada em seus corações, embora eles não tenham essa intenção, ou seja, aqueles que agem contra o povo de Deus não têm essa percepção que são a vara de Deus na mão do Senhor. Israel tinha essa concepção, então quando Deus dizia faça isso, não faça aquilo, eles iam e faziam, nem mais nem menos. Perceba que todo ataque de Israel, quando Israel iria destruir uma nação, e destruía pelo poder de Deus, porque eram nações que pecaram o Senhor, você não vê em momento algum, por mais que a guerra fosse uma guerra sanguinária, onde pessoas iriam morrer, você não vê nenhuma menção a uma ira desmedida, ou uma ira pecaminosa. Como você vê na mão daqueles que são ímpios. Quando o Senhor utiliza esses homens, eles têm prazer nessas coisas. E era tão interessante porque o Senhor dizia para Israel assim, vai e destrói todo mundo, mata todo mundo, crianças, mulheres, animais, não sobra nada. Eles iam fazer. Aí ele dizia assim, preserva as mulheres, preserva os homens, as crianças, preserva o despojo. E todas essas determinações tinham um objetivo, tinham um propósito. E é interessante, como eu falei, por mais que as guerras fossem sanguinárias, você não vê na narrativa a mesma carga de impiedade e de falta de piedade nesses conflitos. Eles sabiam que eram instrumentos de Deus para exercer disciplina sobre essas nações. Só que os ímpios não pensavam assim. E por isso eles não tinham nenhuma misericórdia. Isaías capítulo 10, 7 diz assim, se referindo à Síria, ela porém assim não pensa. Não pensa de que forma? Que estão ali para remover a loucura que é achada no coração dos homens. O objetivo não é exterminar, mas ser uma vara, ser uma disciplina. Ela, porém, assim não pensa. Isaías 10, 7. O seu coração não entende assim. Antes intenta consigo mesma destruir e desarregar não poucas nações. O objetivo da destruição estava no próprio coração deles. O seu próprio desejo pecaminoso. O que era diferente com Israel.
E por quê? Porque eles eram melhores? Porque eles eram conduzidos por Deus. O caso que nós lemos aqui, de Jefité explicando por que eles desapossaram aquelas nações. Não foi por um simples desejo de possuir a terra e destruir todos os homens e ter poder. O propósito era outro. Era o Senhor estava dando aquelas nações por causa do pecado deles. E eles chegavam como eles chegavam. Como o Jefité chegou. Olha, se você não resistir, vocês serão poupados. O Senhor está nos dando isso. E eles rejeitaram esse pedido de paz, né? Porque não entendiam que o Senhor estava os tirando dali. Eu poderia trazer também um ensinamento com relação a isso. Muitas vezes estarmos resistindo à vontade de Deus e entrando numa guerra, num conflito que não deveríamos entrar, como foi com Babilônia. Os profetas disseram que não vamos lutar contra eles, vamos nos entregar. Vamos para o Egito, para a Babilônia, vamos servir a eles, porque essa é a vontade de Deus. E o que o povo fazia? Não! Isso é loucura! Vamos para o Egito, vamos defender, vamos destruí-los. Mas essa não era a vontade de Deus. E muitas vezes isso acontece em nossas vidas. Nós estamos lutando por determinadas coisas e não estamos percebendo que Deus está nos travando. Não é por esse caminho que Ele quer que você vá. Não é que, é lógico que nós não conhecemos a vontade de Deus específica, mas nós temos conhecimento de como Deus age. Então, se eu desejo alguma coisa, se eu quero alguma coisa, eu vou colocar isso diante do Senhor e vou caminhar nessa direção. Mas eu vou deixar o Senhor me conduzir nela. Eu sempre falo que eu entrei para o ministério porque eu queria comprar uma casa. Esse era o meu objetivo quando eu saí daqui do Rio de Janeiro. Comprar uma casa. Recém-casado, queria ter a minha moradia própria. Então eu comecei a investir nisso. E fui nessa direção. Mas o Senhor, de forma pacífica e amorosa, me conduziu para outros caminhos. E a nossa vida é assim. E nós não podemos estar sendo encontrados lutando contra Deus, insistindo em determinadas coisas que o Senhor não está nos dando claramente, diante das circunstâncias, as possibilidades. E às vezes nós estamos querendo aquilo que o Senhor não quer para nós. E com isso Ele está nos ensinando a quê? A confiar e permitir que Ele dirija as nossas vidas. Melhor do que Ele nos conduzir dessa forma, como um barquinho que você coloca no rio e ele vai segundo a correnteza, do que estarmos lutando ou nadando contra a maré, numa direção contrária à corrente de um rio. E é interessante porque quando nós olhamos assim, quando nós vemos dessa forma, isso se torna um grande motivo de consolação para nós, com relação às dificuldades e às aflições da igreja, que qualquer que seja a maldade que os homens pretendam fazer, Deus pretende obter disso o bem. E temos a certeza de que esse é o conselho de Deus que vai prevalecer. Ele vai transformar na vida do crente tudo aquilo que é ruim, ou que poderia ser ruim, em coisa boa. E aí, muitas vezes, nós precisamos entender o que é bom para nós. Porque às vezes nós estamos desejando algumas coisas que não são boas para nós. E nós achamos que são boas para nós. E quando essas coisas não acontecem ou não funcionam, ou temos reveses nas nossas vidas, nós precisamos nos lembrar do que a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Principalmente
quando é fruto da disciplina de Deus na vida do seu povo, por causa do seu pecado. Nós não podemos olhar essas coisas como coisas ruins na vida do crente, por mais que cause dor, por mais que traga sofrimento. A disciplina por causa do pecado, ela é boa, por mais que seja dura, ela é boa. E Abacuque, ele não entendia: o perverso vai devorar aquele que é mais justo do que ele. E a ideia aqui do perverso devorando o justo, para o profeta, estava relacionada a um total aniquilamento, mas não era isso. Uma deportação representaria o aniquilamento de uma nação, e geralmente é isso, né? Uma nação só é considerada nação, não sei, Estado, tem a diferença, nação, Estado, tá? Esses dias eu estava estudando sobre isso. E o que vai solidificar a nação é um território. A língua também, mas é um território. E quando você tira uma nação de um território, ela deixa de existir. Foi o que aconteceu com o norte de Israel, Samaria. Tempos depois, os samaritanos não eram considerados judeus. Por quê? Por causa da mistura. Eles não eram puros, assim dizendo. Na cabeça de Abacuque, o que aconteceu ali com Samaria, com o povo do norte, iria acontecer, eles seriam aniquilados. Esse era o entendimento dele, mas nós vamos ver que não é isso. O remanescente sempre vai permanecer, e o propósito de Deus, com a disciplina, com a sua justa retribuição providencial de Deus, é separar o trigo do joio. E é interessante porque nós pensamos ou projetamos determinadas coisas a partir daquilo que nós conhecemos. No passado, Deus agiu a favor de Israel, devorando o perverso. No Egito, lá no Mar Vermelho, aqueles homens foram devorados pelo chão. Foram submersos pelas águas. Datã e Abirão foram devorados pela terra na sua rebelião. Agora é o próprio povo de Deus que enfrenta essa perspectiva de ser devorado. E o profeta intensifica o problema, pois aponta Deus como a fonte última dessas atrocidades. Em primeiro ele diz: Senhor, tu não pode tolerar essas coisas. Como é que o perverso devora o justo? E o pior nisso, o Senhor está por trás disso tudo. Porque no verso 14 ele diz assim: porque fazem os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm governo. A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija, por isso oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção, tem a gordura a sua comida. Acaso continuarão eles matando e devorando homens? E ao falar desse modo infame que os caldeus tratavam os povos conquistados, ele aponta para o Senhor, porque entende que o Senhor está soberano sobre todas essas coisas, dirigindo todas essas coisas. É interessante essa linguagem que ele usa aqui, de peixe e anzol, que são símbolos no Oriente Antigo, e no Antigo Testamento, naquele período, tá? São símbolos de conquista. Ele diz assim: tu fazes os homens como peixes do mar, como os répteis que não têm governo, a todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de um arrastão. E ao fazer essas afirmações, em especial, ou seja, primeiramente, os homens como peixes, o profeta quer dizer que aquele que foi criado por Deus para ser o vice-governador do mundo, agora está sendo abaixado e humilhado, sendo tratado como uma moça amorfa de animais, sem governo para protegê-los.
E isso com o envolvimento direto de Deus nesse evento, que desumaniza, cria uma profunda preocupação no profeta, que a perversidade dos caldeus, intensificando esse problema, é sabida da parte de Deus. E o Senhor, como soberano, está usando isso. A brutalidade, a sensualidade e a ausência de piedade combinam nesse todo aqui para agitar as profundezas das queixas do profeta. Às vezes são perguntas que nós fazemos e que nós temos essas perguntas respondidas na Escritura. Mas às vezes nós nos esquecemos dela, principalmente quando estamos vivenciando essas coisas. Olha como ele traça isso, essa crueldade. É interessante a linguagem que ele usa. A todos levanta o inimigo com anzol, pesca-os de arrastão e ajunta-os na sua rede varredora. Esse verso aqui, ele mostra a crueldade desses homens. E eu vou dizer que na antiguidade as pessoas eram bem, vamos dizer assim, bem inteligentes para o mal. Você vê cada tipo de comportamento com relação a exercer poder, domínio, juízo, quando você tem que exercer juízo sobre uma pessoa, sobre um criminoso, sobre pessoas rebeldes e tal. É só você ver nesses filmes da antiguidade, não só da antiguidade, mas da Idade Média, alta e baixa, você vê ali como eles eram cruéis, E aqui nós estamos vendo essa expressão mostrando essa crueldade. Não é uma expressão puramente figurativa. Era dessa forma que eles faziam, que os caldeus, em especial os caldeus, faziam com os povos conquistados, os inimigos que eram conquistados. Eles enfiavam um gancho no lado inferior de seus cativos e amarravam-os em uma única fileira. E qual era o propósito disso? Fazer com que eles se tornassem dóceis. Cada um de seus cativos eram completados com um gancho, contemplados com um gancho. Esse gancho era colocado neles. Isso servia de humilhação. Eles eram levados por ganchos. E muitos outros cativos anônimos, geralmente eles faziam isso com os reis, com os nobres, Eles eram arrastados literalmente por uma rede. Eu não sei se vocês lembram, aqueles que viram o filme Gladiador, lá no anfiteatro, onde tinham os combates, você tem um gladiador com um capacete de ferro, com um tridente e uma rede. Porque era assim que eles faziam. Existe um relevo, ou seja, uma pintura, que se encontra as principais deidades babilônicas, arrastando uma rede na qual os seus inimigos estavam sendo capturados e se contorciam. E eles faziam isso com um prazer repulsivo. Eles tinham prazer, gozo nessas coisas. Prazerosamente, de boa vontade, eles infligiam essas brutalidades às vítimas. Sendo a queixa do poeta a seguinte: seria de fato necessário que o ferrão da cruel zombaria, porque essa maldade, ela tem um quê de zombaria, de escárnio, fosse acrescentado aos horrores de um juízo opressivo. Essa era a questão do profeta. Será que isso é necessário? E ele continua. No verso 16 ele diz assim: por isso ele oferece sacrifício à rede e queima incenso a sua varredora, porque por elas enriqueceu a sua porção e tem a gordura a sua comida. Acrescentava-se a tudo isso o culto que eles ofereciam aos seus instrumentos de tortura. E por quê? Porque eles cultuavam isso, porque esses instrumentos propiciavam a ele uma imensidão de prazeres temporais. E nessa descrição aqui do profeta, provavelmente a intenção dele era promover ciúme em Deus. Com essa linguagem. É como se ele estivesse querendo
despertar no Senhor determinada indignação com relação a tudo aquilo que estava acontecendo. E a gente vai ver que essa indignação, como nós vimos em Provérbios, a própria prática da impiedade exige de Deus reparação. O próprio mau comportamento, a própria impiedade, a própria maldade, a vileza, o pecado, já exige de Deus o juízo. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, capítulo 5, ninguém vos engane, que por essas coisas vem a ira de Deus. É como se ele estivesse dizendo, não pensem que vocês vão escapar da ira de Deus, porque vocês estão praticando todas essas coisas. Por isso, não sejam cúmplices dessas coisas nesse mundo. Por quê? Porque a ira de Deus vem sobre elas. E aqui, nessa descrição, está claro que os caldeus estavam cultuando a criatura em lugar do Criador. E com certeza, e é lógico, como nós estamos falando, ao expor o livro de Abacuque, nós estamos já dando determinadas respostas, que serão, de uma certa forma, evidenciadas no final do livro ou em toda a Escritura. Porque provavelmente, eu ainda não cheguei até lá, mas provavelmente Abacuque não entendeu tudo, como nós estamos entendendo, ou com a clareza que nós temos, mas ele confiou no Senhor, confiou naquilo que Deus estava fazendo no meio do seu povo. E por causa dessas coisas, com certeza a ira de Deus viria contra os caldeus. Porque esses bárbaros faziam de seus prazeres sensuais o seu Deus. E é o que nós vamos ver no capítulo 2 de Abacuque, nos versos de 6 a 19. A ira de Deus vindo sobre o povo de Deus inicialmente, nos versos 5 a 12, e agora a ira de Deus vindo sobre os caldeus, pela sua impiedade, porque eles não sabiam, não entendiam que era a vara de Deus em suas mãos. Como eu disse anteriormente, a gente vai responder algumas coisas que ficaram aí pelo caminho, e que no decorrer da exposição serão citadas ou acrescentadas outras coisas. Mas eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos para essa parte, tentando responder esse questionamento do profeta, que Deus se utiliza dos caldeus para trazer correção ao seu povo, usando a nossa confissão de fé. A nossa confissão de fé, no capítulo 5, fala sobre providência, na seção 4, quando diz: a onipotência, a sabedoria inescrutável e a bondade infinita de Deus se manifestam de tal maneira na sua providência, que essa se estende até a primeira queda e a todos os outros pecados dos anjos e dos homens. Significa que Deus está soberano sobre todas as coisas, conduzindo até os pecados dos homens, para que o seu nome seja glorificado, ou por meio do seu juízo, ou por meio da sua glória. Em Atos capítulo 2, verso 23, a palavra de Deus diz, quando Pedro está pregando ali aos judeus, ele diz: sendo este Cristo entregue pelo determinado desígnio de presciência de Deus, ele foi dado para morrer pelo seu povo. Mas ele diz: vós o matastes, crucificando por mão de iníquos. Era da vontade de Deus que Cristo morresse pelo seu e pelo meu pecado. Mas aqueles que fizeram isso são culpados diante de Deus. Atos capítulo 4, verso 27 e 28.
Da mesma forma aqui que os caldeus, os babilônicos, foram instrumentos da mão de Deus para exercer juízo, eles exerceram juízo fundamentados na sua impiedade, no seu coração impiedoso. Eles tinham prazer naquilo que eles estavam fazendo. E as atitudes deles eram atitudes pecaminosas, cruéis. E o Senhor os julga por isso. Olha o que diz Atos capítulo 4, verso 27 e 28. Porque verdadeiramente, nesse mesmo contexto da pregação de Pedro, se ajuntaram nessa cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungis Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Isso não é uma mera permissão, mas de tal forma que para os seus próprios e santos desígnios, sábia e poderosamente, o Senhor limita, regula e governa em sua múltipla dispensação todas as coisas, até os atos maus dos homens, para que a sua vontade prevaleça e para que os seus propósitos santos sejam alcançados. É Deus limitando, regulando e governando as ações dos homens. Abra Gênesis capítulo 50, verso 20. É o texto que fala de José com seus irmãos. Olha o que ele diz. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim. Eles queriam matar José, mas o Senhor não permitiu. Essa não era a vontade de Deus. E aí eles vendem José para o Egito como um escravo. E ao mesmo tempo que Deus estava usando a vida de José para uma história maior, que não se limitava somente àquela família, pura e simplesmente, mas estava relacionada à história da salvação. Ao mesmo tempo ele estava tratando a vida de José individualmente e a vida dos seus irmãos. Ele estava tratando da mesma forma, no mesmo momento, da salvação do mundo e da salvação individual daquelas pessoas. Ele diz assim: vós, na verdade, intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que conserve muita gente em vida. Abra Isaías capítulo 10, foi o texto que nós lemos, versos 6 e 7. Falando dos assírios, do juízo de Deus sobre o povo do norte. Olha o que ele diz: envio contra uma nação ímpia, e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens. Ele estava falando do seu povo, para que dele roube a presa, ele tome o despojo, e o ponha para ser pisados aos pés, como a lama das ruas. E isso mostrava a impiedade no coração desses homens. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim, antes intenta consigo mesmo destruir e desarraigar não poucas nações. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião, verso 12, ou seja, é como se Deus dissesse assim: depois que eu resolver o problema aqui dentro da minha casa, como ele diz em Pedro, que o juízo primeiro vem sobre o povo de Deus, aí eu vou resolver o problema de vocês. Depois que eu santificar o meu povo, depois que eu tirar o trigo, separar o trigo do joio, depois que eu restaurá-lo, aí eu vou cuidar de vocês. Por isso, verso 12, acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. E nós poderíamos dizer que é assim que Deus age. Deus está tratando com a sua igreja.
Deus salva a sua igreja por meio de Cristo e traz por meio dele disciplina, correção. Deus está tratando do seu povo, está cuidando dele. Não que os outros não estejam debaixo desse governo, mas eles são deixados à sua própria sorte, para fazerem aquilo que o seu coração determina, para viverem em pecado, que é restringido pelo próprio Deus. E aí ele coloca o seu povo num lugar seguro. Agora eu trato com vocês. Por isso que Pedro diz que o julgamento do Senhor vem primeiro pela casa de Deus. E se é com dificuldade que o justo é preservado, quanto mais o pecador e o perverso. Essa permissão, porém, é tal que a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não de Deus. O que os caldeus estavam fazendo dependiam pura e simplesmente do seu coração. E o Senhor estava direcionando isso para o seu povo, com um propósito santo e justo. Por quê? Porque Ele é santíssimo, Ele é justíssimo, Ele não é autor do pecado e Ele nem pode aprovar o pecado, mesmo porque Ele condena e traz juízo sobre o pecado, sobre o seu povo, para restaurá-lo, sobre os ímpios, para destruí-los. E é isso que Tiago vai dizer no capítulo 1, verso 13 e 14. Ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando este o atrai e o seduz. E aí lá no verso 17 ele diz assim: toda boa dádiva e todo bom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. A Escritura está nos dizendo que Deus não é autor do pecado, que o pecado é nosso, provém de nós, e por mais que possamos não entender como as coisas aconteceram, né? Há uma grande discussão mais filosófica do que qualquer coisa sobre o problema do mal. O que temos que ficar é com a Escritura, com aquilo que a nossa mente pode alcançar. A origem do mal não está no Senhor, não está em Deus, porque Ele é luz. Olha o que 1 João capítulo 2, verso 16 vai dizer: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Então nós precisamos entender que quando essas coisas acontecem pela mão de Deus, e nós teremos textos muito precisos com relação a isso, a pecaminosidade dessas transgressões procede tão somente da criatura e não do Senhor. Não importa como a gente entende a providência divina sobre o pecado. O que nós temos que entender é que a verdadeira pecaminosidade das pessoas e situações procedem tão somente de nós, das suas criaturas, e não do nosso Criador. E ao permitir a impiedade dos caldeus na vida do povo, ele não está associado com o pecado deles, mas é o juízo que faz com que a maldade deles sirva para a sua destruição própria, para a destruição própria do seu pecado, no caso de Israel. O pecado deles é expurgado, o pecado de Israel é expurgado por meio disso. E por meio disso também, a sua própria destruição vem. O pecado no meio do povo de Deus foi expurgado. Ele foi eliminado com essas invasões, com o juízo de Deus. E no caso desses povos, eles foram dizimados, eles foram destruídos pela maneira como se portaram.
como vara na mão do Senhor. A tolerância que Deus algumas vezes demonstra em relação ao pecado jamais pode ser interpretada por nós como um apoio a esse pecado, porque Ele não é um Deus que tem prazer na iniquidade. A palavra de Deus diz isso no Salmo 5, verso 4 e 5, pois tu não és Deus que se agrade, Salmo 5, 4 e 5, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, contigo não subsiste o mal, os arrogantes não permanecerão à tua vista, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Deus permite o pecado, mas é um tipo de permissão que sábia e poderosamente limita esse pecado. Deus governa sobre o pecado e os pecadores. Alexandre Roger, comentando a confissão de fé, ele faz o seguinte comentário. Ele diz assim: a providência de Deus, e acho que eu copiei errado, de gerar o pecado, ao invés de gerar o pecado ou aprová-lo, preocupa-se constantemente em proibi-lo pela lei positiva, ao desencorajá-lo com ameaças e punições reais, ao restringi-lo e ao regulá-lo para o bem contra a sua própria natureza. Eu vou repetir. A providência de Deus, ao invés de gerar o pecado ou aprová-lo, como nós temos visto aqui, preocupa-se constantemente em proibi-lo pela lei positiva, ao desencorajá-lo com ameaças e posições reais, ao restringi-lo e ao regulá-lo para o bem contra a sua própria natureza. A própria natureza do pecado leva à destruição. A própria natureza das coisas reprováveis leva à destruição. Mas o que Deus faz com essas coisas na vida do seu povo? Ele regula esse mal na vida do seu povo para o bem, contra a própria natureza dessas coisas. É o que acontece em Gênesis 45, verso 4 e 5, que é a citação de José. Ele diz assim: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. A intenção daqueles irmãos era acabar com José, e a intenção de Satanás era acabar com o povo de Deus. Mas aquilo que era a intenção é soberanamente de destruição, é soberanamente controlado e dirigido para o bem do seu povo. E até o senso comum reconhece isso. Quando fala há males que vem para bem. Todo mal, humanamente falando, na vida do povo de Deus, seja o pecado, seja sofrimentos, seja dificuldade, na vida do povo de Deus, são transformados em dádivas. Porque é o Senhor quem decide até que ponto o pecado irá reinar, até que ponto ele será restringido na vida do mundo e na vida de todo homem, mulher e criança, conforme os seus santos propósitos. E sabe o que é engraçado nisso? Quando eu digo que ele decide até que ponto o pecado irá reinar, porque o pecado leva à morte, e a consequência do pecado é mais pecado. É isso que Paulo vai dizer, não literalmente, mas quando uma pessoa está enfurnada no pecado, e cada dia mais se afundando no pecado, isso chama-se juízo de Deus. Juízo de Deus. Calvino,
quando comenta Romanos, ele vai dizer que Satanás é ministro de Deus para exercer a ira divina. Por quê? Porque ele está na mão do Senhor. E ele cumpre os seus propósitos nesse mundo. E esses propósitos estão alinhados com aquilo que Deus estabeleceu. E ele não pode ir além. Não tem como ir além. Abra Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Verso 18. Perceba que aqui nesse texto, o juízo sobre o pecado é mais pecado. Porque o pecado traz a morte. E não é só a morte física. Morte significa separação. Quando Deus disse que quando o homem pecasse ele morreria, e aí nós olhamos a Escritura, mas Adão não morreu, ele morreu 200, 300, sei lá, 500 anos, sei lá quantos anos. Ele viveu muito tempo depois. Mas na realidade, essa profecia se concretizou naquele momento, porque eles foram expulsos da presença do Senhor. E morte significa isso. Separação. Quando nós falamos de morte eterna, que o homem morre e vai morrer, isso na realidade é uma figura. Porque o homem foi criado para viver eternamente. Ele morre, seu espírito vai a Deus, ou vai já para um lugar de sofrimento, mas no último dia, tanto um quanto o outro eles vão voltar. Eles serão entregues aos seus corpos, como a Escritura diz. E uns vão receber corpos transformados e vão viver eternamente. Por quê? Porque estarão na presença de Deus, gozando dessa presença, vivendo o Éden, vivendo a Jerusalém, a cidade santa. E os outros deixarão de existir? Não, também serão ressuscitados em corpos que não serão destruídos, eles vão viver eternamente. Mas segundo a Escritura, corpos eternos, não glorificados, e que vão sentir todas as agruras do inferno. As dores infernais, eles vão sentir. E a imagem para isso é um lago de fogo. Alguém já foi queimado aqui? Totalmente não, né? Porque senão estaria aqui, né? Mas se vocês já viram, ou já presenciaram, ou já viram noticiado uma pessoa que é queimada no fogo, as dores são terríveis. E aqueles que sobrevivem a determinadas queimaduras, porque existe um certo limite que o corpo aguenta, eles, depois que o fogo se apaga, eles continuam sentindo as dores pelo corpo, como se o fogo estivesse presente. Essa é a imagem de um fogo que nunca acaba, e de um fogo que persiste, e de um verme que nunca é destruído. Essa é a segunda morte, porque eles estarão sofrendo eternamente, distantes, mas na presença do Cordeiro. Porque o inferno é dominado, e quem reina nele é o Senhor Jesus. Ele é o Senhor da morte e do inferno. Olha o que diz aqui Romanos capítulo 1, verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão que detém a verdade pela justiça. Como é que essa ira se manifesta? O apóstolo Paulo vai mostrar.
Aí ele diz que o que eles podiam conhecer de Deus foi manifesto, mas eles rejeitaram. Aí qual é a consequência da ira de Deus na vida deles? Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. A ira de Deus já se demonstra aqui, tá? Fazendo com que eles tornem nulos em seus raciocínios. E por causa disso, e mudaram a glória de Deus, incorruptível, para a semelhança de animais, bem como de aves. E por causa disso, ou seja, a ira de Deus se manifestando, o homem se entregando à imundícia. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu próprio corpo sobre si. Percebam que o juízo com relação ao pecado da idolatria, o pecado do desconhecimento, de desconhecer aquilo que Deus revelou, trouxe juízo. E que juízo é esse? Eles estão entregues aos seus próprios corações. Mas não só isso. O verso 24, agora o verso 25, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames. A ira de Deus se revelando do céu contra esses homens, entregando esses homens a paixões infames. O verso 28, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia. Ele vai dizendo, por haverem desprezado de Deus, ou seja, porque eles rejeitaram a verdade, porque eles desprezaram o conhecimento de Deus, desprezaram o próprio Deus. A ira de Deus vem sobre eles, e como essa ira é manifestada por uma disposição mental reprovável, praticando coisas que são reprováveis diante do Senhor e que vão trazer o juízo total sobre esses homens. É a ira de Deus por causa do pecado. O pecado trazendo mais ira, mais juízo, e eles, por causa da ira de Deus, acumulando mais pecado e mais pecado. E isso fazendo com que a terra, o universo, clame pela justiça divina. A pecaminosidade dessas ações só pertencem ao agente pecador, porque Deus de forma alguma é autor e aprovador do pecado. E com certeza esse é um grande mistério para nós, como foi para o salmista, lá no Salmo 76, verso 10, quando ele chama a atenção para o fato de que até mesmo a ira humana pode louvar a Deus, e o restante dessa ira Deus pode restringir, quando ele diz assim, pois até a ira humana há de louvar-te, e do resíduo das iras te cinge. A confissão de fé de Westminster nos lembra que Deus dirige todas as coisas, que Ele usa diferentes meios para operar os seus sábios propósitos, e que Ele usa até mesmo o pecado e os pecadores para realizar a sua santa vontade e glorificar o seu nome. Nesse capítulo foi citado na confissão de fé, bem como em Abacuque, nós somos lembrados que Deus usa o pecado e o sofrimento para o bem do seu povo. E aquilo que poderia destruir e desgraçar na vida dos crentes, Deus reverte para que a sua igreja seja fortalecida, reanimada, estimulada para a vida eterna, para a perseverança. Ele até usa bênçãos surpreendentes para a justa punição do ímpio. E além disso, Ele opera todas as coisas para a sua glória e para o bem da sua igreja. E às vezes nós não entendemos essas coisas. Por quê? Porque os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor, nem os nossos caminhos, os caminhos do Senhor. E nós vamos perceber que não há uma única razão para exposição ao sofrimento e ao nosso próprio pecado. Existem muitas razões, como para nos humilhar, conhecer o nosso coração, animar seus filhos a depender mais íntima e constantemente do apoio de Deus, nos tornar mais vigilantes contra futuras ocasiões de pecado e muitas outras coisas mais eu poderia citar.
Mas uma coisa nós podemos dizer com precisão: Deus fará tudo o que for necessário para que caminhemos junto a Ele e longe do pecado, bem como para todos os outros fins justos e santos da sua parte. Porque a disciplina de Deus na vida do seu povo é eficaz, como ele diz, porque Deus nos disciplina para aproveitamento, para participarmos da sua santidade. E eu gostaria de terminar, me prolonguei um pouco, mostrando o propósito da retribuição providencial divina. O que ela traz com isso? E a primeira coisa, reivindicar sua santidade e justiça. É o que estava acontecendo ali em Abacuque. Deus estava reivindicando a sua santidade e justiça no meio do seu povo. Deus é absolutamente santo. Ele não pode, por causa do aspecto da sua natureza, receber provocação e ficar calado. A sua santidade exige a manifestação de sua justiça no mundo. E o ímpio, por causa disso, não pode ficar impune, porque Deus é santo e Ele tem de manifestar a justiça. Por isso que Abacuque, sabendo disso, se inquieta por Deus ao seu modo de ver, por Ele demorar em sua intervenção providencial, retributiva no povo de Deus, e por permitir que os caldeus façam o que façam. E aí nós percebemos, como já vemos na Escritura, Deus nem sempre manifesta a sua justiça da maneira e do modo e no tempo em que queremos ou que achamos melhor. Mas Ele é a justiça, e ao seu tempo a sua justiça será manifestada, porque Ele não pode negar a si mesmo. Quando Deus manifesta a sua justiça punindo os homens pelos seus pecados, Ele está honrando a sua santidade, que torna necessária a aplicação de uma providência retributiva. Mas dentro desse aspecto, não somente reivindicar a sua santidade e justiça, mas frear a manifestação do pecado, foi o que aconteceu ali no povo de Deus também. A retribuição providencial de Deus tem como essa finalidade, frear a maldade humana, e se isso não acontecesse, seria intolerável a vida na sociedade. Se a graça comum de Deus não freasse a maldade do homem, esse mundo seria um caos. E temos alguns exemplos na Escritura, os casos do filho de Eli, um exemplo dessa realidade, Deus trabalhando sua providência retributiva de um modo bastante duro. Deus envia um recado a Eli por meio de Samuel, por meio daquele jovem profeta, repreendendo, dizendo que iria julgar a casa dele pela iniquidade que ele conhecia. Porque os seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. E é interessante porque Deus, que é nosso Pai Celeste, Ele não age como muitos pais terrenos. Ele não faz vista grossa ao nosso pecado, ao pecado dos seus filhos. E lá em 1 Samuel, capítulo 4, versos 5 a 22, nós vemos ali o Senhor falando e expondo os pecados da casa de Eli. E Ele zela para que haja justiça. Ele sempre mostra aos seus filhos as suas impurezas. E a Escritura está recheada de denúncias que o próprio Deus faz dos seus amados. Deus tornando públicas as faltas dos seus filhos, porque Ele quer frear o senso de impiedade que existe no meio do povo, na família da fé. E por que Ele faz isso? Porque Ele os ama e quer extirpar a injustiça no meio do seu povo. E o propósito divino em sua providência retributiva é refrear o pecado no meio do seu povo. Hoje de manhã nós estudamos o Catecismo Maior, falando dos agravantes do pecado. E ele fala dos agravantes. E aqui nós vemos um desses agravantes. Ele era exemplo. Ele era um líder. E com a sua atitude ele poderia influenciar outros. E com isso ele freia o pecado na casa de Eli. E freia o pecado no povo de Deus, pelo exemplo que ele poderia ter dado àqueles que o viam agindo daquela forma
de forma parcial, honrando mais os seus filhos que a Deus, desprezando os mandamentos do Senhor. E o Senhor corta isso. E por último, procurar a reforma dos homens. Além de tudo que foi dito aqui, essa retribuição também visa a correção do erro, com o intuito de reformar os pecadores. Mesmo em lugares em que não há uma base religiosa sólida dos seus cidadãos, há uma atividade corretiva para com criminosos, no sentido de uma reabilitação, de tornarem essas pessoas mais úteis à sociedade. Quando Deus pune o ímpio, o seu desejo é vê-lo recuperado para o exercício de suas funções na sociedade. Quando Deus castiga seus filhos, seu objetivo principal é torná-los obedientes e mais úteis para o seu reino nesse mundo, pois eles ainda são pecadores. No caso dos justos, como nós já falamos, são punições judiciais, como no caso dos justos, não, mas no caso dos ímpios, são punições judiciais. É uma retribuição gerando destruição. No caso dos justos, é uma retribuição paternal com o propósito de ensinar o caminho do Senhor. O Salmo 119, 67 vai dizer isso. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Quando o filho pródigo chega ao fundo do poço, ele cai em si e percebeu o quanto estava errado ter saído da companhia do pai. E o profeta Jeremias escreve na mesma perspectiva, por causa da infidelidade de Israel, que acontece ali com o filho pródigo. Ele diz assim: a tua malícia te castigará e as tuas infidelidades te repreenderão. Sabe, pois, e vê que mal e quão amargo é deixar de o Senhor teu Deus e não teres temor de mim, diz o Senhor dos exércitos. E no Salmo 32, Davi nos mostra a amargura de ter pecado contra o Senhor. Seus ossos envelhecem, ele sofre amargamente por causa da dor do seu pecado, porém, pela graça de Deus, ele se arrepende dos seus pecados e anda em retidão. E foi necessária na vida do salmista essa ação corretiva da parte de Deus, para que ele pudesse ser obediente ao Senhor. Antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. Ele reconheceu que a finalidade da providência retributiva na vida dele foi alcançada. Ele reformou seus caminhos. Agora, ele era um homem vitorioso. E é isso que vai acontecer com Israel. Eu gostaria de terminar com as seguintes palavras. Deus é santo e exige santidade da parte do seu povo. E é por meio do juízo divino que a comunhão quebrada é restaurada. Foi por meio desse mesmo juízo, por causa dos nossos pecados, que Cristo morreu no nosso lugar. Ele pagou o preço do nosso pecado. E por causa disso a nossa comunhão foi restaurada com o Senhor. O juízo sobre Israel está relacionado a um tipo de juízo final aqui. O povo de Deus sente as dores desse juízo, mas é preservado dele por causa de Cristo. Nós vemos isso ali em Apocalipse claramente, o juízo de Deus vindo, e até um certo momento aquilo afeta o povo de Deus, mas de um momento em diante aquilo está muito direcionado exclusivamente aos ímpios. E afeta o povo de Deus, porque é um juízo que vem sobre a terra, sobre a humanidade. E como aconteceu ali no Egito, fica muito claro em determinado momento quem era o povo de Deus e quem não era o povo de Deus. E parece que essa demora, ou seja, não é demora, mas essa espera, juízos do Senhor vindo sobre toda a terra, e nós estamos aqui. E aí, num determinado momento, isso se direciona mais especificamente para os ímpios, para mostrar essa diferença. É isso que muitos profetas vão dizer: naquele dia, nós veremos a diferença entre o justo e o ímpio, entre o perverso e o pecador. Mas o povo de Deus é preservado. Os juízos temporais servem para corrigir seu povo e animá-lo. O juízo sobre os ímpios é judicial, traz condenação e destruição. E em meio a tudo isso, em meio a todas essas coisas,
O justo vive por fé, sabendo que serão preservados, vivendo por meio dos frutos de justiça, de uma justiça decorrente da cruz, sendo preservados do pecado e do mal em meio ao seu exílio. Provavelmente Abacuque pode ter visto isso com os olhos da fé, mas ele não viu isso com os olhos físicos. Mas ele creu. Como nós também devemos crer. E entender que estamos na mão de um Deus santo. E um Deus que está provendo como Pai o melhor para os seus filhos. Vamos orar.